Coletiva ao vivo. Os últimos fatos, como sempre, à disposição de todos. Eu já abro agradecendo nosso novo diretor jurídico do Esporte Clube Corinthians Paulista, Dr. Leonardo Pantalhão. É uma honra, obrigado por aceitar esse desafio. Não tinha dúvidas da sua pessoa, da sua competência, do corintianismo que você é, que é isso que nós queremos aqui. Pessoas que acreditam, pessoas capacitadas e pessoas verdadeiramente corintianas que querem o bem do Corinthians. Parabéns, doutor. Sejam bem-vindos. Estamos agora à disposição. Fiquem à vontade. Presidente, aqui, Lili Nascimento, da ESPN. Bom dia. Bom, a sua gestão do início do ano até agora, o maior golaço da sua gestão foi o fechamento com uma grande patrocinadora, com a VaidBet, 370 milhões, e foi muito elogiado por isso. Hoje a VaidBet não faz mais parte do Corinthians. Quem que você, presidente, considera culpado ou culpados pela saída da patrocinadora? Obrigada. Os opositores que não querem o bem do Corinthians. As pessoas que não aceitam que perderam a eleição, as pessoas que... Será que são corintianos? De verdade? Será que eles querem o bem do Corinthians? Eu, nessa gestão e durante a campanha, sempre deixei claro que eu quero trabalhar para o próximo. Com certeza, o próximo presidente ele é corintiano de verdade, assim como eu. Então, ele quer o bem do Corinthians. Então, quanto melhor eu deixar o Corinthians para ele, maior o Corinthians será a cada gestão. E é isso que eu faço aqui. Infelizmente, as pessoas não querem o bem do Corinthians, usam isso politicamente, para que a gente possa ter esses problemas todos, principalmente financeiramente, para que nos sufoquem financeiramente, porque eles sabem que essa gestão está resgatando grandes empresas, grandes nomes, quem acredita na gestão, que acredita no Corinthians, que o Corinthians, pela torcida fiel que ele tem, essa torcida ela dá retorno para qualquer grande empresa que investe no clube. Infelizmente, essas pessoas não querem bem do Corinthians e ficam fazendo com que essas empresas se afastem do Corinthians para que a gente não tenha êxito na nossa gestão. Mas, ao contrário do que eles tentam, existe todos aqueles que ainda acreditam e vão acreditar cada dia mais, vocês podem ter certeza. Por pouco tempo, são só 5 meses de gestão. Em tão pouco tempo, se vocês forem analisar o que nós já fizemos dentro do Corinthians, é uma reformulação total que esse pessoal não aceita e o Corinthians está mudando de patamar. Não é fácil, pegamos um clube numa situação financeira muito complicada, muito maior do que nós imaginávamos, que logo, logo vocês vão saber a real condição do Corinthians. E o que já fizemos de lá para cá, toda essa estrutura que nós já estamos montando de reformulação, que não é fácil, gente. Não é fácil pegar um clube do tamanho do Corinthians, na situação que se encontrava. Imaginávamos um valor e é muito maior do que todos nós imaginávamos, mas com muito trabalho, com uma diretoria competente, com muito esforço, estamos mudando esse patamar e pode confiar, o Corinthians vai sair disso. Presidente, bom dia, Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. É claro que a gente tem muitas dúvidas sobre o assunto, sobre o suposto laranja na VaidBet. A primeira pergunta rápida é, o senhor garante que não houve qualquer tipo de desvio em diretores e dirigentes do seu primeiro escalão? E a segunda pergunta o senhor sempre falou de transparência, a gente está há um mês sem a Semana da Transparência. O senhor falava de pessoas técnicas, o Marcelo Mariano, que é o seu diretor administrativo, foi pedido em vários momentos pelos seus dirigentes considerados técnicos que ele deixasse o cargo. Por que manter o Marcelo Mariano? O senhor deve algo a ele e se houve alguma inversão de valores na tua gestão? Obrigado. Bom, primeiramente, não existe nada provado. Existem o que vocês falaram ou que alguém daqui saindo. E é isso que mais me chateia. Traição. Isso chama-se traição. Errei. Errei de colocar certas pessoas aqui dentro, mas estamos colocando de novo na rota. E sempre deixei claro, amigos meus será do portão do Parque São Jorge para fora. E provei isso para vocês. Por mais que fosse meu amigo na época, por mais que fosse, não tenha competência de estar aqui dentro, não estará aqui dentro. Os que estão aqui hoje são de verdade, têm competência. Agora, não julgue ninguém
sem provas. Isso vocês colocaram na mídia, uma situação que a polícia está verificando. Primeiro, quem colocou, segundo, quem está envolvido, e o nosso compromisso aqui é com o Corinthians, Pedro. O nosso compromisso aqui sempre vai ser Corinthians. E nós sempre fomos muito transparentes, você sabe, sempre esclareci todas as suas dúvidas, nunca deixei nada em vão. O Marcelo Mariano, ele está no clube há muitos anos, é um diretor administrativo competente, que passa por todos os departamentos, é a função dele. Enquanto não se prove nada, e, ao contrário do que você falou, que todos pediram, isso é mentira. Então não tem que se falar em off. Fale e prove. Aí, nota. Então, eles que provem que falaram. Não existiu nenhum requerimento sequer. Nenhum. Tem coisas muito complicadas em cima disso. Então, não existe isso. Existiu ameaças. Tem aqui, ó, tem documento, não é por lei, mas é ético você afastar. Mas, espera, se não é lei, é ético, o que você está dizendo? É ético do quê? Qual a acusação? Quem está envolvido? Mostre. Eu brigaria por qualquer um. Se eu coloquei lá, é de minha confiança. Eu não coloco a mão no fogo por ninguém. Mas, se está lá, eu dou autonomia e dou confiança. Então, até que me prove ao contrário. E isso, você pode ficar tranquilo que vai ser esclarecido. Aliás, já tem depoimentos que disseram que tinham prova e não tem prova. Aguarda que isso vai ser resolvido. E aqueles, que é o que você falou em nota, aqueles que divulgou, serão processados criminalmente. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Nós estamos muito tranquilos quanto a isso. Eu fui o primeiro. Quando a Ernest Young mandou o documento, eu fui o primeiro a assinar Investigue, através do diretor jurídico, junto com a Ernest Young. Fui o primeiro, internamente, para que fosse investigado fora. Internamente, com a nossa comissão de justiça, que o Romeu Tuma montou, que está fazendo um excelente trabalho, e eu fui o primeiro a assinar. Se tem alguém que deve, que pague. Isso sempre foi assim no Corinthians, na nossa gestão, e será sempre assim. Então, não vai pelo que disse em off, não vai pelo que falam. E isso vai ser muito bem esclarecido, não tenho dúvida. Aliás, já está em um andamento muito positivo, que as pessoas que falaram, eu tenho aqui, quando chegou lá, não tenho, não é isso. Então, calma. E aí, aqueles que mostraram também, vai chegar a hora deles, fica tranquilo. Presidente, Márcio Reis, Rádio Craque Neto, no início da sua gestão, você bateu muito na tecla de que o Corinthians voltaria a ter credibilidade, seria um time agressivo no mercado. Em entrevista no canal do Cross, você também mencionou que o Corinthians estava próximo de fechar um acordo com uma empresa gigante, mas devido até à acusação que acabou saindo, se é verdadeiro ou não, isso só as provas vão dizer, que essa empresa acabou recuando. Queria saber do senhor, essa empresa, depois de sexta-feira, de tudo que aconteceu, ainda mantém contato com você para um possível acordo? Outras empresas procuram o Corinthians? E quais as garantias que o Corinthians tem de poder passar credibilidade para essas outras empresas depois de tudo que aconteceu? Obrigado. A credibilidade ela continua, que já estou sendo procurado. Acabei de chegar de uma viagem justamente com isso. Fui lá falar com empresas, fui conhecer clubes, fui ver gestão, fui ver planejamento, para que eu possa também trazer para dentro do clube, assim como eu fiz na minha campanha, fui conhecer alguns clubes, entender a metodologia deles de trabalho, para que eu possa implantar aqui dentro. Eu sou um cara que eu procuro aprender a cada dia. Com 60 anos de idade, eu sempre vou estar aprendendo. Sou um cara humilde, sou um cara atencioso, falo pouco, ao contrário do que falam, né? No começo eu falava demais, agora eu não falo, então não entendo qual é o meio termo disso. Uma hora fala demais, outra hora não falo. Eu falo o necessário, eu falo a verdade, eu olho no olho. Vocês sabem, eu nunca neguei nada, nunca deixei de atender ninguém. O Corinthians está cada dia mais com credibilidade com essa gestão, porque é uma gestão limpa, uma gestão transparente, uma gestão que quer o melhor para o Corinthians. É uma gestão que a gente trabalha dia e noite, sem horas. Ontem, reuniões até meia-noite, sábado o dia inteiro, largando família, eu e toda a minha diretoria. Sexta até 1h da manhã, sábado o dia inteiro, à noite, tudo isso em prol do Corinthians, isso vocês não vê. Mas toda essa diretoria que hoje acredita nessa gestão, que acredita no Corinthians e que está mudando o Corinthians, está colocando o Corinthians de novo na sua rota, no tamanho que ele é,
da onde ele nunca deveria ter saído e tirando da onde colocaram ele. Então, o Corinthians, cada dia mais, tem credibilidade. Tivemos algum problema, sim. E eles sabem disso. Por isso que eles estão fazendo todo esse auê com vocês na rede social. Eles sabem que o Corinthians ganhou a credibilidade de volta, tem grandes contratos que pode ser feito, e eles tentam, de uma certa forma, prejudicar para que essas empresas sérias, que estão voltando ao Corinthians pela sua credibilidade, para que elas se afastem. Vocês viram o caso do Mercado Livre, que a gente vinha trabalhando há muito tempo, uma empresa seríssima, uma das maiores do mundo, que até criticavam, tem um espaço na camisa, mas vocês não sabem o que está acontecendo. Aí vem um opositor daqui de dentro que perdeu a sua regalia, perdeu sua mordomia. Até nós aqui, até a diretoria coloca dinheiro do seu bolso, coisa que eles nunca fizeram. Então, você imagina, né? 16, 17 anos, 20 anos aqui nessa diretoria, você imagina o que eles perderam, né? Hoje eles têm que entrar dentro do clube social e pagar estacionamento, assim como eu paguei minha vida inteira. Mas isso chama-se credibilidade novamente. E o Corinthians, você pode ter certeza disso, a chave está virando. E eles não vão conseguir o que eles querem, porque o Corinthians é muito grande. O Corinthians, o que ele precisa realmente é de um presidente com coragem, que faça o que nós estamos fazendo, que volte a ser o que é. E você pode ter certeza que nós vamos fazer. E tem grandes conversas aí. Pode ter certeza disso. Presidente, aqui, bom dia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Igor Svenburger, um empresário gaúcho que está com o senhor em vários lugares, viaja com o senhor, está aqui no CT o tempo inteiro, vai nos jogos, está assistindo jogos no camarote. Queria que você falasse qual é o papel dele, que até então é um papel que não está oficializado, assim, ao seu lado. Eu vou fazer uma pergunta bem direta. Ele emprestou dinheiro e quanto o Corinthians, se sim, quanto o Corinthians deve hoje para esse empresário Igor Svenburger? Obrigado. Isso é você que está dizendo, não? Estou perguntando. Sim, mas você está falando que ele está aqui várias vezes no CT. Quando você viu ele aqui? Várias vezes. Quando? Todo mundo, todos os funcionários veio. Fala para mim, sempre. quais são os funcionários que veio aqui? A coletiva do Cássio, por exemplo, ele estava aqui. Sim, mas não é todos os dias como você está falando. Mas muitas vezes. Então coloca a coisa mais clara. Tá, então... É um grande amigo, é um grande empresário, é um cara gente boa, que até agora botou um dinheiro dentro do Corinthians, não retirou R$1, não fez nenhuma transação de jogador com o Corinthians, ele não vive disso, ele tem as coisas dele, mas é um amigo particular, não tem nada a ver com o Corinthians. É um cara que, na hora que eu precisei, assim como... Você já fez essa pergunta para as outras gestões, quando eles emprestaram dinheiro para o Corinthians? Está no balanço. Você já fez? Certamente, está no balanço todos os empresários que já emprestaram dinheiro para o clube. Sim, então, por isso que eu ele vai estar também no nosso. Ele emprestou com juros muito abaixo. Ele é um cara que ajuda o Corinthians e está me ajudando a sair dessa situação. Quanto é Nós o valor? temos... Eu não sei de dizer direito, vou ver, acho que não sei se é 4 milhões, foi para a compra do Mateuzinho, se eu não me engano, que nós precisávamos, a gente precisava de um atleta como o Mateuzinho, e ele acabou emprestando dinheiro, porque eu pedi o dinheiro para ele emprestado, com juros muito, muito abaixo, ou não sei nem se vai ter juros, eu preciso ver direitinho, porque ele tratou direto com o financeiro, não tratou comigo, eu não trato essas coisas. Aliás, tudo que é do Corinthians passam pelos órgãos que tem que se passar. Jurídico, eu não assino nada sem tiver o carimbo do jurídico, sem passar pela comissão e sem pelo meu secretário-geral me autorizar. Tudo. Não se faz nada sem passar pelo financeiro, não se faz nada sem passar pelos departamentos e depois o jurídico carimbar e a comissão autorizar e eu assinar. E eu não assino nenhum documento sozinho. Sempre tem o meu secretário junto para me assinar. Então, é um cara que não fez um negócio aqui dentro em termos de jogador, não tem uma porcentagem diferente da outra gestão, que eu sou contra isso. Então, é um cara que, se puder, como tem outros, eu já tenho outras ofertas de pessoas que até era da gestão passada, ou pessoas que não teve entrada na outra gestão, pessoas sérias, pessoas muito influentes, que já se ofereceram ajuda. E até agora a gente está conseguindo ainda sangrar e honrar muitas coisas. Nós temos um déficit mensal absurda, mas estamos conseguindo honrar, assim como honramos direito de imagem, algumas pendências, fundo de garantia que estava atrasado, de meses, e nós honramos. E deixei muito claro para os atletas, quando eu chamei para eles, que eu chamo eles, cheguei de Londres, cheguei de viagem quinta-feira, não dormi, fui para minha casa, tomei um banho e vim conversar com os atletas por causa desses burburinhos que estavam na imprensa. Cara, até me arrepiou. Os atletas chegando para mim, presidente, estamos fechados com você, força. A gente sabe como funciona.
Essa é a melhor gratificação para a gente que trabalha aqui na frente de um clube como o Corinthians. Então, Vessone, você tem meu telefone, cara. Não vai na onda do que dizem ou deixa de dizer. Liga para mim que eu vou te confirmar, como muitos têm meu telefone. Eu nunca neguei meu telefone para ninguém e sempre deixei claro para vocês. Liga que eu esclareço qualquer dúvida. Liga e eu vou te esclarecer qualquer dúvida. Eu nunca vou faltar com a verdade com você, porque não é do meu perfil. Meu perfil é olhar no olho, falar na cara e falar a verdade. Mentira comigo não tem. Eu estou num dos maiores clubes do mundo. Eu estou de passagem. Essa instituição fica. É uma das maiores do mundo. Isso aqui é minha vida depois da minha família. E eu vou lutar até o final para tirar o Corinthians dessa situação, assim como nós estamos tirando. Você pode ter certeza disso, que a chave está virando. Presidente, bom dia. Vinícius Lúcio, Central do Timão. Com relação à empresa intermediária do antigo patrocinador, 25 milhões, 3 anos. Como é que está essa pendência, esse pagamento? Não temos mais a antiga patrocinadora, mas ficou essa pendência com a intermediária. Tem que pagar mais alguma coisa? É outro absurdo que, às vezes, uma pessoa ou outra, de total irresponsabilidade, lança isso numa rede social, sem saber. Primeiro, eu fiz a negociação. Eu vou falar pouco, porque isso está sob segredo, mas vou falar o necessário. Isso está... Primeiro, foi feita a negociação, a partir daí foi para o meu jurídico. Eu não faço nada sem passar pelos órgãos que tem que me dá o aval. Quando foi feita a negociação, aliás, eu já saí e entra o jurídico. E nesse contrato, o jurídico analisou as duas empresas, tanto a patrocinadora como a intermediadora. Inclusive, há 15, 20 dias atrás, a própria patrocinadora declarou que chegou até o Corinthians através dessa empresa. Agora, a outra empresa é um outro problema. Em fevereiro, saiu uma nota da VaideBet, que, inclusive, está conosco, está no jurídico, no qual a revista de bets, perguntando para o advogado como vocês chegaram até o Corinthians, e lá foi dito. Chegamos através do intermediário. Então, o contrato, não existe aditivo no contrato, é um contrato só, não existe aditivo. Desde o primeiro dia, o nosso jurídico, com o compliance do jurídico, foi levantado as duas empresas, tudo perfeito, e aí veio para mim assinar o contrato. Então, você imagine, como eu disse, passou pelo jurídico, pelo compliance, pelo meu secretário-geral, para mim poder assinar o contrato. E, a partir do momento que tenha qualquer problema, aliás, que eu já tinha comentado, para parar de pagar a comissão, que não foi pago mais, não teve nenhuma comissão mais paga, e, a partir do momento que essa patrocinadora interrompe o contrato de comissão também. Isso é normal com todos. Tá? E a gente deixa a coisa muito clara, todos os contratos que nós fazemos, ele é mensal. Se a empresa, diferente das gestões passadas, se a empresa, no mês seguinte, ela não paga, é rescindido o contrato. Ou seja, todas as empresas que nós estamos trazendo para o Corinthians, ela paga antecipado. Ela paga o mês seguinte antecipado. Do outro mês, se ela não paga para outro mês, é rescindido o contrato. Tá? Isso, na nossa gestão, todos os contratos são feitos dessa forma. Presidente, bom dia, aqui à esquerda, tudo bem? Presidente, quando você foi eleito, ainda no final do ano passado, a sua popularidade era um absurdo. Eu nunca vi uma popularidade de um presidente tão grande assim. Os torcedores acreditavam em tudo que você falava, todas as promessas, enfim. E de lá para cá, as coisas foram acontecendo, rescisão do patrocinador master, os 2 goleiros titulares saíram, você perdeu seu diretor de futebol. Qual 2 goleiros titulares que saiu? Primeiro Castro, depois Carlos Miguel. Já saiu? Não estou sabendo. O Carlos Miguel não saiu, então? Isso é informação. Está treinando. Tem contrato? Tem contrato. Não vai sair? Não tive nenhuma proposta até agora. Então, um goleiro titular saiu. Boa informação que você deu para a gente, então. Não, até agora não chegou nada para mim, Marco. Não chegou nenhum? Nada, não chegou nenhum contrato, não pagaram multa, nada. E o menino está aí feliz trabalhando. Até agora... Perfeito. Então, vou para as próximas. Diretor de futebol saiu, diretor adjunto, diretor financeiro, diretor jurídico... Diretor... Saiu não? Tirei. Tirou. De marketing. A minha pergunta é a seguinte, a sua popularidade diminuiu, e você falou até agora da oposição, não é muita perseguição, só que aquela frase, os grandes homens reconhecem os seus erros. Queria saber o que disso tem de culpa sua. O que você errou ou você acha que você não errou? Abri a coletiva dizendo que eu errei, Marco Belo. Você não ouviu? Sou ser humano. Sou ser humano. Errei e estou consertando. Errei, existe uma situação que é o que eu falei, traição, Marco Belo. É a pior coisa que existe na face da terra, traição. E você nunca sabe de onde vem.
E, às vezes, ela vem do lado que você menos espera. Então, a gente erra, né? Errei, e, como eu disse em Bragança, a caneta agora é minha. Agora eu vou errar pela minha caneta. Agora você pode me cobrar, porque eu vou errar pela minha caneta. Existia uma coisa política, mas colocamos pessoas capacitadas. Tentaram, de toda forma, me controlar. Não me controla. Eu sou sujeito homem, tenho exemplo para dar para minha família. Então, não vão me controlar jamais. Mesmo porque eu ganhei uma eleição, eu tirei uma dinastia que é de 16, 17 anos, na qual eu me propus fazer o melhor para o Corinthians. E o Corinthians está sempre acima de tudo na minha vida, depois da minha família. Sempre. Eu trabalho por isso aqui por amor. Eu coloco o dinheiro do meu bolso aqui. Eu fiz mais de 20 viagens, o Corinthians pagou 2. Eu tenho um cartão de crédito que tem um valor absurdo. Em 6 meses de gestão, eu não gastei R$1. Está lá, pergunta para o financeiro que saiu. A única coisa que o Corinthians me paga é gasolina, mais nada. Então, errei em colocar pessoas que eu esperava que tivesse a expertise. Estou trocando. Estamos colocando, como eu abri aqui, dizendo, elogiando o doutor Pantaleão, pelo desafio. Não é qualquer um que encara um desafio desse. Por isso que eu te falei, está aí uma nova diretoria de pessoas realmente que acreditam na gestão, que acreditam no Corinthians, que são corintianos e querem nos ajudar a tirar o Corinthians dessa situação. E vamos tirar, falta pouco, pode ter certeza disso. Mesmo com toda essa turbulência, mesmo com todas essas pessoas que se dizem corintianos, tentando nos atrapalhar para que a gente não consiga realizar o que a gente quer para o Corinthians. Então, eu errei, Marco Belo, mas pode ter certeza que agora eu estou corrigindo. E vou corrigir com uma coisa muito melhor. Só para finalizar, então, seu único erro foi acreditar nas pessoas erradas, foi isso? Sim. Mesmo porque, Marco Belo, eu sou um cara que, assim, eu nomeei minha diretoria, que eu imaginava que fosse uma diretoria técnica, capacitada. Errei. Só que assim que elas provaram que não tinha técnica nem capacidade, eu troquei. Pelo meu conhecimento. Pode ter certeza que nós não vamos errar agora. E agora a política acabou, Marco Belo. A política acabou. Agora eu vou errar pela minha caneta. E agora, as pessoas que estão aqui, todas elas que eu nomeei, eu dei autonomia, Marco Belo, porque a partir do momento que eu dou uma autonomia para a pessoa, se eu tiver que me intrometer, eu tenho que fazer só a minha parte, cada um faça a sua parte nos departamentos. Tá todos os diretores aqui, você pode perguntar para qualquer um deles, se algum dia eu fui no departamento deles e me interferi no departamento deles. Ao contrário, é a minha obrigação estruturá-los, dar estrutura para que eles façam um bom trabalho. E a minha obrigação é cobrar a meta deles, que é o que nós queremos. Toda a sua diretoria tem uma meta, e nós temos uma Ernest Young por trás, nos dando essa consultoria, no qual nós temos cada vez melhor diminuir, reduzir gastos e, com certeza, trazer receitas para que a gente possa sair disso. Aqui, Augusto. Boa tarde, Augusto. Iório Neto, do portal Viva RTV Esportes. Augusto, a minha pergunta é a respeito da Neoquímica, em relação à Caixa Econômica. Gostaria que você colocasse como é que está essa situação. Inclusive, teve uma visita do presidente lá, conversando com você, o outro ex-presidente também do Corinthians. Eu gostaria que você colocasse como é que está essa negociação com a Caixa. Boa tarde, Iório. Um prazer sempre. Obrigado. Obrigado pela Nossa Senhora. É o melhor presente que eu ganho sempre. Eu tenho um altar no meu escritório, Ah, é? Você vê. Eu lembro que você me entregou uma caixinha e está aqui, tá? Não me larga nunca. Obrigado e sou eternamente grato. É o meu melhor presente. Conversas. Sempre tem conversas. Assim como saiu o Emirates, conversas. Sempre tem conversa. E a gente está conversando com todos. Em menos de um mês, já tive 2 audiências com o presidente da República. Justamente sobre isso. Já tive conversas com o ministro, já tive conversas com o presidente da Caixa. O meu secretário-geral, junto com o meu diretor financeiro, estão tratando disso. E é um sonho nosso, né? É um sonho de todo corintiano, para que a gente possa, o mais rápido possível, quitar essa arena. E estamos trabalhando muito para isso. E é um sonho, e, se Deus quiser, o corintiano vai realizar esse sonho. Augusto, Edson ouvindo 105 FM, a minha pergunta é a respeito dessa turbulência que vive a sua gestão. Você atribui aqui como principal motivo, foi erro das pessoas que estiveram ao seu lado, foi falta de experiência e também, se você teme dessa briga política, um impeachment? Boa tarde. Boa pergunta. Acho legal isso. Impeachment, isso não existe.
Não tem motivo para isso. São 5 questões que tem que passar. Não existe, a gente nem pensa nisso. Eu penso no Corinthians, eu estou aqui para trabalhar. E golpe ninguém vai dar aqui, pode ficar tranquilo, não existe isso. Eu fui eleito pelo voto popular do sócio, muito bem votado, numa dinastia de 16 anos que ninguém aguentava mais, né? O torcedor, o sócio do clube apostou na gente, pode ter certeza que nós não vamos decepcionar. Como eu falei para o Marco Belo, como abri a entrevista, erros, a gente é ser humano, a gente erra, cabe a nós ter humildade, né? Seriedade, profissionalismo e corrigir. E nós estamos corrigindo. Então, isso não, impeachment não nos preocupa. E qualquer outra pergunta, desculpa. A respeito das pessoas erradas, você foi aqui o principal motivo? Atribuo a traição. A traição, porque às vezes, é o que eu falei, a traição vem da onde você menos espera. E a gente erra, sou ser humano. Só que isso prova que realmente eu deixei muito claro na minha campanha, por melhor que seja meu amigo, se não tem competência, não vai estar mais aqui. E é isso que a gente está fazendo agora, a gente está consertando o nosso erro. Augusto, bom dia. Aqui, Tati Jordão, do Timão. Recentemente saiu nas mídias que a saída do Cássio teve a ver com problemas que ele tem com o Chicão. E também foi falado que a possível saída do Carlos Miguel, como você mesmo disse, não está confirmada ainda, também tem a ver com problemas com o Chicão e com outros funcionários do Corinthians. Eu queria saber como é que está essa relação entre o Chicão e os atletas presentes aqui hoje, se realmente teve algum problema entre ele e os que saíram. E queria saber se você pode também esclarecer qual é o cargo do Chicão, o que ele faz, porque algumas pessoas se perguntam muito, e para evitar qualquer tipo de especulação, explicar direitinho, né, qual é a função do Chicão dentro do clube atualmente. É complicado nessa história, diz, né? Eu sou do tipo do homem que, quando eu falo, eu vou falar na cara. Eu vou falar para a pessoa, doa quem doer, e eu gosto que fale isso para mim, porque eu acho que o verdadeiro amigo, o verdadeiro caráter é aquele que chega para você e fala e assume. Então, acho que as pessoas têm que ter hombridade, têm que ter caráter, de quando jogar alguma coisa para vocês, de assumir. O Chicão é um cara que eu confio plenamente, é um cara que eu coloquei, é aquilo que eu falei desde o começo. Eu coloco as pessoas que eu confio, não coloco a mão no fogo. E se elas me dão algum problema, eu tiro, assim como eu provei durante esses 6 meses de gestão. Coloquei pessoas que eu imaginava que seria capaz, errei, mas quando eu vi que não era capaz, eu troquei. Então, não vai ficar comigo por amizade, você pode ter certeza disso. Vai ficar comigo, que eu digo Corinthians, vai ficar no Corinthians só quem tem capacidade, só quem tem condições de estar aqui. Vocês, alguém deve fazer, vou até deixar isso para depois, pergunta da base, vocês não têm ideia do trabalho que está sendo feito de construção na base. Vocês não têm ideia, para daqui 2, 3 anos, o que o Corinthians vai começar a produzir de jogadores. Já tem 6, fora os 6, 7 que subiu da Copinha, entre eles o Bidon, que já está aí com grandes perspectivas. E, além de tudo, todos eles, desde a nossa gestão, que é por isso que nós estamos sentados numa grande multa, porque, pela primeira vez na história do Corinthians, tem um presidente e uma diretoria com coragem, com capacidade, na qual ela trabalha pelo Corinthians, com grandes multas de contrato, onde o presidente pode trabalhar tranquilo. De que forma? Não é qualquer proposta mais que vai tirar um atleta daqui sem que seja o suficiente dentro das condições do Corinthians. Vou te dar um exemplo do Wesley. A primeira sondagem que chegou do Wesley foi 8 milhões de euros. O Wesley estava no banco de reserva, o Wesley não era preterido pelo treinador. Pode liberar, presidente. O empresário veio conversar comigo na mesa, eu falei, negativo, eu conheço um pouco de futebol. Falei para o empresário, acredita em mim, vamos montar um projeto para esse garoto. Ele era reserva e poderia ser liberado para venda. 8 milhões de euros. Eu não me lembro se a outra gestão vendia por muito mais que isso. Eu acho que isso teria ido embora. O empresário acreditou num projeto e o Wesley está aí hoje titular, seleção brasileira agora convocado, e não tenho dúvida que ele vai estar na principal. E está aí, grandes clubes europeus, não é mais o outro continente, não. Grandes clubes da Europa querem o Wesley, só que nós queremos ficar com o Wesley. E eu já recebi algumas propostas e o Wesley está aí, a gente está resistindo. E nós não temos R$1 no caixa. O Corinthians está sangrando financeiramente, também por essas coisas que saem na rede social. Mas eu estou tendo a coragem de segurar o atleta, valorizar o atleta para que a gente possa ter um time jovem, um time competitivo, que hoje, se você for analisar, o nosso time hoje é um time competitivo, vai melhorar na janela, vocês podem ter certeza disso, mas isso tudo graças ao trabalho da base,
que eu vejo muita gente criticando, mas que nunca chutou uma bola, não entende de contrato, não entende o que está sendo feito. E a base está fazendo um excelente trabalho junto com o Chicão, que é um gerente de transição, na qual base profissional, para que esse garoto já chegue pronto. Aliás, já tem agora um coordenador de preparação física também, para que esse atleta chegue fortalecido, não perca mais tempo no profissional de preparação. Já foi contratado um fisiologista só de atletas, para que ele também consiga fazer essa performance. Vocês não têm ideia toda a estrutura que está mudando dentro do CT. Se Deus quiser, em 15 dias, já está quase tudo pronto também, que desde janeiro a gente vem com a burocracia, já vai começar a nossa obra do CT. Isso vai nos dar uma segurança também muito grande para a formação de atletas. Tudo isso é trabalho da diretoria da base, tudo isso é trabalho de integração com o Chicão, com o Claudinei, com o Valmir, com o Batata, ex-atletas que a gente qualificou, que está dentro também fazendo esse trabalho, e vocês vão ver a evolução da base. O Corinthians, daqui 2, 3 anos, vocês aguardem a performance de atleta formado dentro de casa, que é a característica hoje que nós temos. Vê quantos atletas de base hoje nós temos no profissional, e nós somos um dos 3 times, se eu não me engano, mais jovens do país. Assim que esse time entrosar, nós temos time para 3, 4 anos, e com grandes receitas futuras para o Corinthians comece a vender bem. O Corinthians vai ser referência novamente em termos de venda de atleta, com o valor que cabe ao tamanho dessa instituição. Augusto, bom dia. José Edgar, do GE. Augusto, ontem fez 1 mês da data prevista para a semana ou para o dia da transparência, né, que iria ocorrer entre o clube e a Ernst Young, né, parceira que vocês contrataram para fazer esse serviço de consultoria. Queria saber se há uma atualização sobre a revelação desses dados, né, que você chegou a citar aqui, e se você, como dono da caneta, é favorável à chegada de um CEO, né, para administrar, para ajudar nessa administração. Muito obrigado. É outra coisa que pessoas que saíram daqui, que participavam desse tipo de reunião, vai para vocês e jogam no ar, e aí vocês publicam. Aí quem não tem conhecimento começa a sentar o pau, né? Começa a bater forte na gente sem ter conhecimento. Desde o começo eu sempre fui favorável a isso. Só que tem que entender o seguinte: um CEO de um Corinthians, por exemplo, tem que ser do tamanho do Corinthians. Não é às pressas que você contrata um CEO. Assim que a Ernst Young comentou que poderia ter um CEO, vocês estão vendo a política forte que é o Corinthians, né? O Corinthians é uma Brasília, é um país dentro de um clube de 170 mil metros quadrados. Vocês não têm ideia o que é o Corinthians. Vocês não têm ideia o que é aqui dentro. Eu vivo aqui há mais de 40 anos, não tinha ideia disso. Eu que estou aqui há mais de 40 anos, que vivo lá dentro, diariamente, de segunda a segunda, não tinha ideia. Imaginava um tamanho, mas é muito maior. Desde o dia que foi feito isso, a gente começou a analisar, porque não é qualquer CEO que vem tomar conta de 11 diretorias e 54 departamentos, se eu não me engano, é isso, Marco Paulo? Então, não é fácil isso. Tem que ser alguém de clube, tem que ser alguém com expertise, tem alguém muito capacitado, então você tem que analisar. E uma das primeiras entrevistas que nós tivemos com a Ernst Young, com a empresa, nós tentamos ver um perfil e a gente foi buscar um perfil no mercado, que a gente vem conversando. Seria, para mim, o melhor, e eu tenho certeza que eu não iria errar. Sei que é muito difícil tirá-lo de onde está, mas, enfim. Tá? Só que, enquanto isso, o Corinthians nós estamos tocando perfeitamente com a nossa diretoria, com todos capacitados, não tenho nenhum problema com nenhuma diretoria. A única diretoria que eu tive problema, eu arrumei. Colocamos outros mais competentes. Ah, tá, desculpa. Isso é um trabalho minucioso da Ernst Young, tá? Ela tinha dado uma data para nós, depois corrigiu, porque tinha mais umas outras situações que ela estava ainda verificando. Então, não é nós, tá? Nós estamos na dependência deles, mas está praticamente, eu cheguei agora, não tive nenhuma reunião com eles, fiquei praticamente aí 8 dias fora e mais algumas situações, praticamente há quase 15 dias que eu só falo por telefone, não tivemos ainda nenhuma reunião. Era para ter hoje, inclusive de manhã, foi adiada, porque eu também viajo agora à tarde. A gente viaja a cada 1 dia e meio. 1 dia e meio eu estou viajando, então não é fácil. Então, eu só estou esperando o parecer deles, mas isso depende deles, tá? Para eles também ter a coisa tudo tranquila. Augusto, aqui, por favor. Henrique Vigliotti, Identidade Corintiana. No último sábado, saiu no portal Gazeta Esportiva uma matéria que falava sobre a empresa Workserve, que foi a empresa contratada para fazer serviços na Neoquímica Arena e também no Parque São Jorge.
Essa empresa, segundo a matéria, ela não possui a documentação necessária para fazer esse tipo de serviço e ela teria sido contratada por um valor maior que a empresa anterior, que era a Versace. Eu queria saber, primeiramente, se procede e também o porquê a escolha por essa nova empresa por um valor acima do que era a anterior. A nossa gestão, sempre deixei muito claro, se tiver que trocar alguma coisa, vai trocar sempre por um custo melhor e por uma qualidade melhor. Isso, desde o começo, a gente está fazendo. Existia uma confusão de notas fiscais, que é isso que eu falo. Eles jogam, vocês publicam, e a gente tem que correr para se defender. Isso é um absurdo. Essas pessoas que jogam, essas pessoas que se dizem corintianas, que estão dentro do clube, que nós estamos identificando, para que a gente possa, o mais rápido possível, tirar essas pessoas de circulação da seguinte forma: se estão lá trabalhando profissionalmente, remunerado ou não, elas não podem fazer isso. Elas não podem ficar prejudicando o Corinthians. Então, isso existe uma confusão de notas fiscais de um departamento para outro. E outra, essa empresa que você fala, era até dezembro, todo ano ela tem uma correção. Fora isso, teve aumento de pessoas também. Vou te dar um exemplo do clube, que, graças a Deus, na nossa gestão, eu sempre deixei claro que eu ia trabalhar para o corintiano, assim como eu faço na nossa arena, que é o menor ingresso, o menor valor de ingresso do mundo. Estamos aí com uma boa receita dentro da nossa arena lotada, com ingresso popular, com os corintianos todos lotando a arena, e assim como a gente também fez uma promoção no clube para o Dia das Mulheres, que eu quero as mulheres dentro do nosso clube, trazendo a família de volta, porque é ela que sabe o que a família necessita dentro do clube. Fizemos promoção disso, fui cobrado por isso, por esses que se dizem corintiano, por essa gestão que estava por aí, cobrado que eu não deveria abrir o clube dessa forma, que eu não deveria abaixar o valor do clube, e nós colocamos mais de 4.500 pessoas para dentro do clube. Ou seja, também tivemos que aumentar o efetivo de limpeza, de segurança. Então, tudo isso está dentro desse contexto. Jamais, na nossa gestão, nós vamos tirar uma empresa qualificada com um custo para colocar uma outra desqualificada e com um custo maior. Sempre vai ser com um custo menor. Claro que, às vezes, né, vai ser mais ou menos, mas a gente sempre tem que ter um custo menor com uma qualidade muito maior. Presidente aqui, Bianca Molina, TNT Esportes. Presidente, ao longo da sua campanha e também depois da sua posse, o senhor repetiu algumas vezes frases como: vou devolver o Corinthians para o corintiano, vou montar um time vencedor, um time campeão, e vou recuperar a credibilidade do Corinthians no mercado. Passados aí 5 meses desde que o senhor assumiu, com perda de patrocinador master, com o time momentaneamente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com trocas consecutivas na direção do clube e com o Corinthians arrolado em um inquérito policial, o quão longe o senhor se vê, de fato, de realizar essas 3 promessas? Devolver o Corinthians para o corintiano, recuperar a credibilidade do clube e formar um time vencedor. Obrigada. O time vencedor já está sendo formado. Vamos começar pela última. O time vencedor já está sendo formado. Claro que a gente tem a dificuldade, que a gente imaginava uma condição e a gente pegou o clube numa condição muito maior. Mas aqui é meu dever como presidente. Passado é passado e temos que tocar daqui para frente. Daqui para frente é isso. Trabalhar dia e noite, como eu estou fazendo. Cada um dia e meio eu viajo. A minha parte é comercial, buscar empresas. Quanto ao patrocínio master, está muito perto, fique tranquilo. O Corinthians é muito grande, o Corinthians é enorme. Essa massa, que quando eu falo que eu vou trazer o Corinthians de volta para o corintiano, é porque esse corintiano ele dá o retorno para qualquer grande empresa. E essas empresas que hoje estão conosco, que são várias, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 empresas que hoje estão conosco, que acreditam no nosso projeto, acreditam no Corinthians. Quero agradecer a todas essas empresas por essa confiança, por essa dedicação, por acreditar no nosso trabalho e investir no Corinthians, porque todas essas têm retorno, você pode ter certeza disso. Esse corintiano ele dá o retorno, por isso que eu digo que o Corinthians tem que ser devolvido ao corintiano. De que forma que eu estou devolvendo, como eu acabei de dizer? Com ingressos mais popular, lotando a nossa arena. Pela primeira vez na história do Corinthians, se abre uma temporada com ingresso popular, que se mantém o ingresso popular até o final do ano. Durante todo o Campeonato Brasileiro, nós vamos manter esse ingresso, e é obrigação minha buscar receita de outra forma, não sangrar o meu torcedor com ingresso caro para que ele não consiga assistir o jogo. Então, dessa forma, nós estamos resgatando, e o time, a gente está, como eu falei, a situação financeira é complicada, estamos procurando recursos para que a gente possa compor um elenco maior ainda a partir da janela, para que esse time possa ser competitivo a cada rodada.
E já está conseguindo. Nosso objetivo, que inclusive era planejado pela própria Ernest Young, em 2 torneios, as oitavas de finais, já passamos disso, agora é pontuar no Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvida que esse time, mais cedo ou mais tarde, ele vai entrosar e vai começar a pontuar. A janela está aí, a gente vem conversando com a comissão técnica, com a diretoria de futebol, e já tem algumas situações que a gente já está no mercado para compor esse elenco, para que a gente possa fortalecer mais ainda esse elenco. E, como eu falei, a gente está resistindo, evitando de vender atleta, para que a gente consiga ter um elenco e um time entrosado. Se você, a cada 3 meses, 4 meses, você vender um atleta, você nunca vai ter um time, nunca vai ter uma composição, e você tem que manter isso. E a credibilidade é isso. Eles sabem que a gente estava tendo uma grande credibilidade, por isso que houve toda essa situação deles ficarem jogando as coisas nas redes sociais, para tentar, de uma certa forma, para que essas empresas não viessem nos ajudar, né, nesse projeto. Mas, graças a Deus, saiu uma, já está vindo outras. A gente tem, para você ter uma ideia, na sexta-feira foram mais de 8 conversas, a gente ontem em reuniões, sábado em reuniões, justamente por isso. E não tenha dúvida que essa credibilidade, em tão pouco tempo aqui, a gente vai estar repondo esse Master, e já existe conversa para isso, e a credibilidade já vai voltar rapidinho. Presidente, aqui bom dia, Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. O senhor abriu a coletiva usando o termo traição. Sendo direto, quem é o traidor? Quem nos deixou, quem não é corintiano de verdade, quem fica fazendo tudo isso não tem prova. Mas existe agora um inquérito, e esse inquérito vai dizer quem é o traidor, quem é o anticorintiano, quem verdadeiramente não torce para o Corinthians. Então, esse traidor, ou esses traidores, eles vão provar isso. Eles têm agora toda a oportunidade do mundo de provar. E a gente vai ver quem realmente é o corintiano de verdade. Presidente, bom dia. Lívia Camilo, do All Sport. Bom, se me permite 2 perguntas. A primeira é que foi noticiado, né, inclusive pelo próprio UOL, aqui, presidente, pelo próprio UOL e por outros veículos, confirmado pela assessoria de imprensa, que haviam salários atrasados de funcionários do Corinthians. Eu queria saber se esses débitos já foram quitados e com quais funcionários são esses atrasos. E a segunda pergunta também, se me permite, é sobre, né, os próximos cargos a serem preenchidos, né, porque ainda existem alguns setores órfãos, né, de diretoria, e saber também se há alguma possibilidade do retorno do Sérgio Moura, o superintendente, que ele pediu afastamento, e também a gente gostaria de entender se ele vai retornar para esse cargo. Como eu disse, né, a gente vem numa situação financeira complicada, estamos trabalhando dia e noite para tirar dessa situação. Existe um déficit mensal que é difícil cobrir enquanto a gente não parar de pagar juros, que a gente paga mais de 200 milhões de juros, se eu não me engano. Tem algumas situações complicadas que a gente precisa colocar em ordem. Logo quando eu entrei, eu tive uma reunião com os atletas e deixei muito claro para eles: a primeira oportunidade eu pago todos os atrasados que vocês possam ter aqui. E assim que entrou uma quantia, a gente tirou de uma situação, colocamos todos os funcionários em ordem, aqui atletas, enfim, direito de imagem, fundo de garantia, de todos aqui dentro, a gente colocou em ordem. Só que eu deixei muito claro, a situação que nós vivemos hoje não quer dizer que amanhã também eu não possa atrasar, mas não vai ficar meses como ficava antes. Se ficar, é questão de dias, de horas, nós vamos estar colocando em dia. Então, existiu um atraso, que nós já estamos aos pouquinhos sanando, e terça, quarta, quinta-feira no máximo, está tudo em ordem novamente. E quantas pessoas já estão colocadas? Já hoje nomeei nosso novo diretor jurídico, né, doutor Leonardo Pantaleão. O nosso marketing também já está tudo, acho que dia 17 definitivamente começa. O Sérgio Moura é um grande amigo que trabalhou comigo na minha campanha, apostou na minha campanha durante 6 anos. Trabalhou muito, é tanto que eu saí vencedor da campanha. Isso mostra a capacidade dele, a qualidade dele como marqueteiro, como marketing. É tanto que eu recebi mensagens de presidente de clube: você está com o melhor, tenho áudios. Então, isso só me faz a crer que eu realmente escolhi o melhor para o marketing do Corinthians. O financeiro, isso foi para nós uma surpresa desde sexta-feira, e nas próximas horas, entre hoje e amanhã, mais tardar quarta-feira, já estaremos com o nome também empossado. Sérgio Moura, volta sim ou não? O Sérgio Moura está afastado, porque existiu muitas calúnias nele, né? E ele, como um bom corintiano, preferiu, como pessoa física, preferiu se afastar para não manchar a imagem e processar aqueles que culparam, né,
sem determinadas provas, que agora, nesse inquérito, vai provar quem está errado. Presidente. Muito bem, acompanhamos então Aqui, aí Fernando um bom Vidotto, trecho da TV da Globo, entrevista. Vamos ouvir a pergunta do nosso colega Fernando Vidotto para encerrar? Quando o Cássio decide jogar no Cruzeiro, vocês procuraram o goleiro, sabiam da situação da multa dele, tentaram renovar, aumentar essa multa? E como é que tem sido a conversa com ele nesses últimos dias? E se você acredita, você falou que ele ainda é jogador do Corinthians, você acredita que o Carlos Miguel permanece no Corinthians, será o goleiro do Corinthians na continuidade da temporada? Bom, primeiramente, para nós, até quando o Cássio falou na saída, foi uma surpresa, porque era um ídolo nosso, um grande goleiro, né, um grande atleta. Tentamos de tudo, você pode ter certeza. Foi uma saída tranquila, é o que ele desejava. Até na pergunta até teve uma pergunta para ele que o que faria ele, com 37 anos, né, ser motivado ainda para jogar. Ele falou, acho que essa mudança de ares, tal, isso tudo nos faz bem. Mas tentamos de tudo. E assim, nós tivemos a informação, a gente já sabia do Carlos Miguel, a gente já vinha conversando com ele para uma renovação, e aí esperava-se uma definição. Tivemos a tranquilidade de que estaria tudo bem, de uma certa forma, e não tínhamos também o que fazer, mesmo porque o treinador que eles contrataram, fizeram um contrato de 27 anos com um contrato, né, normal. Agora, um atleta, quando você contrata, não existe você fazer um contrato com um atleta e daqui a pouco vai diminuindo a porcentagem dele. A gente queria entender também por que até dia 31 de dezembro existia uma multa de 50 milhões de euros e a partir do dia 1º de janeiro uma multa de 4 milhões de euros. E aí a gente é refém, a gente não tem o que fazer. Se o atleta não quer renovar ou o empresário não quer renovar, por isso que eu falei, essa nova gestão, junto com a parceria com a base, que vem fazendo um excelente trabalho, nas aplicações de multas verdadeiras, multas reais do tamanho do Corinthians, onde a gente não possa mais ficar refém desse tipo de proposta. Não chegou nenhuma proposta para nós até agora, não foi paga a multa. Existe, sim, uma conversa, existe um barulho nesse sentido, de que vão pagar a multa, ele vai sair, mas até então ele é atleta do Corinthians, ele está treinando, né? Depende agora da comissão, e a gente está nessa incerteza, né? Mas existe a proposta, fizemos uma nova proposta também, já que a gente já vem fazendo, já vem trabalhando nisso há alguns meses, já nesse sentido, porque o atleta nos interessa e nós não gostaríamos de perdê-lo, né? Mas, infelizmente, a forma que foi feito esse contrato, que é o que nos assusta, que é essas rotas que a gente está colocando no Corinthians novamente, precisa parar com isso, gente. Alguém que é corintiano tem que pensar, quando for fazer esse tipo de coisa, pensar na instituição. Presidente, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Muito bem, agora sim, estamos de volta, depois de acompanhar um bom trecho da entrevista do presidente Augusto Melo, do Corinthians. O Luiz Teixeira já está pronto para se juntar a nós, diretamente de São Paulo, de onde também acompanhou essa entrevista, que teve um tom muito político, né, Luiz? De acusação à oposição, de seguidas menções a traições, né? E me pareceu que houve poucos dados concretos, assim, alguns números até apareceram, né? Mas nada que ajudasse a gente a ter uma noção da verdadeira situação do Corinthians. Foi essa também a sua sensação, não? Bom dia. Total, viu, Barreto? Bom dia para você, Renata, Coutinho, todo mundo que acompanha. A gente acompanhava até agora a entrevista coletiva do presidente do Corinthians, Augusto Melo, mas me pareceu uma viagem no multiverso do próprio Augusto Melo, né, Barreto? Porque, assim, ele abre falando sobre o Carlos Miguel, que não recebeu nenhuma proposta, e encerra respondendo ao Fernando Vidotto, que sim tem uma proposta, e o Corinthians fez uma proposta para que ele permanecesse. Então, achei o presidente muito perdido, politicamente, internamente, ele está perdido desde o início da gestão, tanto que ele esclarece dizendo que foi traído, sem citar o nome dos traidores, mas sempre colocando a culpa de todos os problemas do Corinthians, desde o dia 1º de janeiro, quando ele assume, até agora, na questão dos traidores, e sempre prometendo mudanças. Daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, teremos mudanças, e o processo vai passando, e ele disse que já tem um time sendo formado competitivo, mas o time dele, depois de ontem, é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. O time dele está numa fase de mata-mata de Sul-Americana, é verdade, mas está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e praticamente são respostas que não respondem o que os questionamentos acabam perguntando, né? Ele sempre acaba se enrolando e sempre justificando os problemas do Corinthians, sejam os atuais ou que ele herdou de gestões anteriores, e são muitos,
há traições, há problemas que já estão sendo resolvidos sem apresentar uma solução. A questão da Vaidbet ele não esclareceu. A questão dos salários atrasados e do direito de imagem, ele disse que estão sendo acertados, mas ele não respondeu. A questão do Carlos Miguel foi colocada em pauta, ele também não respondeu. Para ele, o Carlos Miguel é funcionário do Corinthians e segue no Corinthians, pelo menos foi o que ele deixou claro. Todo mundo sabe que o Carlos Miguel tem contrato até o fim de 25 com o Corinthians, mas a janela está se abrindo agora e nós aqui de São Paulo já sabemos há pelo menos uma semana que ele vai jogar na Premier League pelo Nottingham Forest, que vai pagar os 4 milhões de euros da multa rescisória. O próprio Carlos Miguel já informou funcionários do clube e o próprio Corinthians de que não vai permanecer. Mas, enfim, ficou mais com cara de coletiva para dar as caras e mostrar que houve uma mudança interna política, com alterações nos cargos. Ele anunciou o novo diretor do departamento jurídico, mas para mim foi só, porque a última coletiva que ele tinha dado foi o anúncio da Vaidbet lá no início do mês de janeiro, em que um dos garotos propagandas era o Lucas Veríssimo, que nem está mais no clube, assim como a Vaidbet, em 2 falhas da atual gestão comandada por ele, Augusto Melo, desde janeiro. Então, eu acho que o torcedor do Corinthians que acompanha essa entrevista coletiva também se viu um pouco perdido no multiverso que essas entrevistas, essas palavras do Augusto Melo. O Barreto, eu acho que quem de repente caiu de paraquedas aqui no planeta Terra e não sabia o que estava acontecendo e falou, eita, deixa eu ligar aqui a TV, no Sport TV e deu de cara com essa entrevista, tá pensando assim, pô, o Corinthians está ótimo, numa situação excelente, que bom que chegaram esses caras para salvar o Corinthians, esse presidente, essa gestão, e que o grande problema do Corinthians são os não corintianos, que invadiram o Corinthians. Infiltrados. E se infiltraram e que estão fazendo de tudo para causar o mal. E que agora pagam o estacionamento, né, Rê? Exato, pelo menos pagam o estacionamento. E que essa gestão vai salvar o Corinthians desses não corintianos. Porque a frase que ele mais repetiu foi não sei o que não são corintianos verdadeiros, que não são corintianos, que não torcem pelo Corinthians. Assim, o que ele mais repetiu foi isso. Isso, alguns conceitos reapareceram, assim, de conceitos meio antigos no futebol, né? De botar dinheiro no clube, de trabalhar por amor, de nada que se pareça com uma estrutura profissional. Abrir mão da vida pessoal para viajar a cada um dia e meio, mas foi uma escolha dele, ele que se candidatou. Aliás, a segunda vez, a primeira eleição ele perdeu e agora ele ganhou. Sabe o que me chama mais atenção, assim, é que ele me pareceu sempre preocupado de tentar diferenciar a gestão dele das gestões anteriores que pertenciam ao mesmo grupo político. Mas se a gente comparar o que era o Corinthians na última gestão, sobretudo, aumento da dívida. Em 3 meses já aumentou a dívida do Corinthians em mais de 100 milhões. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, insucesso esportivo. Dentro de campo a equipe não vinha bem. A equipe segue mal dentro de campo. Terceiro ponto, influência de empresários com notícia de empréstimo de dinheiro dentro do clube, presente dentro do clube em ambientes que talvez não eram para estar. Pergunta ali, ficou bem nítido que isso continua acontecendo. Então, assim, o básico, cara, a gente vê que não foi feito. Por exemplo, o contrato do Carlos Miguel não é um contrato da gestão dele. Quando troca a gestão, o vice... Olha os contratos. Exatamente, o vice de futebol senta lá, vamos pegar os 100 contratos que o Corinthians tem com os jogadores profissionais aqui. Pô, peraí, isso aqui tá errado. Vamos chamar aqui para renegociar. Ah, mas não era titular. Beleza, e se o Cássio ficasse e se lesionasse? E o Carlos Miguel começasse a se destacar, ou se o próprio Carlos Miguel ganhasse a posição, como de fato aconteceu. Sabe, são coisas básicas que percebe-se nitidamente que não há o mínimo entendimento do funcionamento de um clube de futebol. E o resultado a gente está vendo aí. Para mim é uma entrevista, sim, que beira o bizonho, sabe? São coisas que são ditas que a gente olha e até se belisca. Ele está falando isso mesmo? Eu não estou vendo isso acontecer. Ô, Coutinho, uma coisa que me chamou a atenção, assim, talvez a principal frase da coletiva, porque essa coletiva ela foi marcada porque o Corinthians perdeu o maior patrocinador da história do futebol brasileiro, correto? Perdeu na semana passada. Aí ele marca a coletiva para falar majoritariamente disso. E a resposta que ele dá sobre por que o Corinthians perdeu perdeu por causa de pessoas que não gostam do Corinthians. Da oposição. Essa é a resposta, cara. Por causa de pessoas que não gostam do Corinthians. Sim, não, presidente. Se o senhor lê a nota que a patrocinadora soltou, você vai entender que tem alguma coisa além de pessoas que não gostam do Corinthians. E qual é a sua resposta a respeito disso?
Qual é o seu posicionamento com relação à acusação que está sendo feita, à investigação que está acontecendo e que ainda não tem resposta? Você precisa, pelo menos, né, fingir que você tem, né, sei lá, parecer que você tem alguma resposta. Porque dizer que isso acontece por causa de pessoas que não gostam do Corinthians... Mas será que nesse caso aí não se inclui a segunda justificativa que ele mais usou, que foi errei ao... Escolher pessoas que não gostam do Corinthians. Não necessariamente que não gostam, mas pessoas que não mostraram competência. Mas a galera, então, da Vai de Bet deixou de gostar rápido, né? Porque entre oferecer o maior patrocínio da história do futebol brasileiro e, de repente, emitir uma nota dizendo que estava saindo do clube por essa questão do intermediário que eles não sabiam, né? Porque se foi esse o caso... Não, será que o problema é a Vai de Bet? Então, e aí não, eu acho que a justificativa é pela cláusula de anticorrupção, né? Não, e a justificativa, exato. E a justificativa é porque existe uma possibilidade aí de ter havido uma corrupção nesse caso. Beleza, vamos supor, o Barreto, que realmente tenha sido a inocência do presidente que contratou pessoas que, né, não agiram em conformidade com o que ele estava esperando. Ok, então por que ele não demonstra para a empresa e agora para os seus torcedores o esforço que ele fez para reverter essa situação, para falar assim, olha, isso aqui aconteceu, mas eu não sabia, ou eu não concordo, ou sei lá, a gente está fazendo de tudo aqui para reverter isso. Nem isso ficou demonstrado. Assim, foi até com desdém que ele fala assim, perdemos aqui um patrocinador, mas veja bem, tem 8 ligações que eu já atendi aqui. Como se assim... Então mostra, né, o presidente? Então mostra aí, quais são as propostas que você recebeu? Porque me chama a atenção, eu não estou dizendo que ninguém quer patrocinar o Corinthians, claro. Muito pelo contrário. O Corinthians é um clube com... o segundo clube de maior torcida do Brasil, de fato tem muita visibilidade, deveria ser ótimo para uma empresa, né, ter o seu nome vinculado ao Corinthians. Mas desde que o Augusto Melo, aliás, desde a gestão do Ilho, mas assim, desde janeiro com a gestão Augusto Melo, só se agravam as notícias péssimas relacionadas ao Corinthians. Você não vê o Corinthians nas manchetes porque conquistou título, porque chegou em final, porque, sei lá... Aliás, a única coisa que traz alguma coisa de bom para o Corinthians é o Corinthians feminino. Que estava em campo com a camisa da Vai de Bet ainda, mesmo com o contrato rescindido. Exatamente. Então, assim, me parece que ele é o que o Luiz falou, está vivendo num multiverso. Porque, tipo assim, realmente você tem 8 propostas melhores do que a da Vai de Bet, que você está tão assim... saiu um aqui, mas beleza, já estou aqui em negociação, tá tranquilo. E eu senti falta também de uma explicação mais, assim, didática. Olha, porque o Corinthians está dizendo que está se sentindo injustiçado pela saída da patrocinadora, né? Então, uma explicação assim, olha só, a patrocinadora alegou isso, mas... Eu disse para ela aquilo... Eu disse aquilo, e isso está errado e aquilo está certo. É isso. Né? Exatamente. E mostrando ali os fatos. Né? Olha, a alegação é de, como é que é? Corrupção. Corrupção. Né? Porque usou um intermediário que está... Não, é tal cláusula anticorrupção. Né? Então, a patrocinadora acionou a cláusula anticorrupção. A patrocinadora está errada ao acionar essa cláusula. Pelo seguinte fato, isso e mais aquilo. Ô, Barreto, mas o Corinthians soltou uma nota na sexta-feira, logo depois